abre o teu coração. Você está numa reunião com Deus. Tá bom? É a reunião do Todo-Poderoso. Então tira toda a timidez e rasga o coração e ofereça a Deus um culto de excelência. Então vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe? Todos que trouxeram. Gênesis capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Repita comigo, no maior calor do dia. Diga mais alto. Quanto mais vocês participam, mais o culto fica gostoso. Fala mais alto. Fala assim, no maior calor do dia. Obrigado, é isso aí. Vamos participar com alegria. E levantou os seus olhos e viu 3 varões em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, agora se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo e que se traga já um pouco de água. Lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore e trazei um pouco de pão para que esforceis ou renoveis as vossas forças, né? Aqui é coração, vosso coração. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até o vosso servo. E disseram assim: faça como disseste. E Abraão apressou-se, diga comigo, Abraão apressou-se. E Inter com Sara atende e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao seu servo, que apressou-se em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E ele disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E você diz amém. Repita comigo, por favor, somente essa expressão do texto. Somente essa expressão do texto. Disse assim: e disseram-lhe: onde está Sara? Tá bom? Olha para alguém e fala assim: aonde está Sara? Fala, vamos descobrir onde ela está? Fala assim, vamos achar ela? Quem pode aplaudir a Deus por essa palavra? Agora eu preciso da sua atenção para que você entenda tudo isso que a gente acabou de ler aqui, tá bom? Observe que o texto começa da seguinte forma: e depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre. O que está acontecendo aqui, queridos, é nada mais, nada menos de que um processo chamado teste do tempo. Um processo chamado teste do tempo. Existem 2 personagens bíblicos aqui. Quantos personagens? Participa do culto com o pastor. Quantos personagens? 2 personagens cujo nome é Abraão e Sara. Este casal aqui é literalmente, queridos, um casal que Deus escolhe. Esse é o primeiro ponto, Deus escolheu. Segundo, Deus estabeleceu uma aliança, um pacto com eles. Em terceiro lugar, Deus construiu um elo de aliança e de relacionamento ao ponto de tudo isso se tornar uma amizade profunda entre eles. Ao ponto de Deus chamar Abraão de amigo. Abraão não é qualquer um para Deus.
Abraão é amigo de Deus. E junto com tudo isso, Deus lhe facultou promessas. Então Abraão tem uma aliança com Deus, um pacto. Abraão, ele tem uma amizade profunda com Deus. E Abraão também é escolhido de Deus. É escolhido, tem aliança e é amigo. Vou repetir. Abraão, ele tem aliança, ele é amigo e ele tem promessas de Deus. Só que ele está envolvido, pastor Marcos, num processo do tempo. E esse processo do tempo, pastor Juliano, é muito difícil da gente condicionar isso. É justamente aquilo que eu acabei de enfatizar. É o teste do tempo. É o processo do tempo. E é típico da gente, de nós seres humanos. A gente às vezes não consegue condicionar. Às vezes a gente não consegue gerenciar esse processo do teste do tempo. Porque o tempo está passando e é muito claro. É muito expressivo isso e claro aos nossos olhos, de forma notória e notável. O tempo está passando e a promessa que Deus fez a Abraão, qual é a promessa que Deus tinha feito a Abraão? De lhe dar um filho. Só que o tempo está passando e esse filho não vem. O tempo passa e esse filho nada de nascer. E agora, voltando a nossa atenção, fazendo um retorno ao texto que nós lemos, Abraão está aqui com a sua tenda montada, ele fez as demarcações, bateu estaca, esticou as tendas e estabeleceu a sua tenda. Abraão agora está com a sua tenda montada, com a sua família, com seus criados, com seus servos, e aqui justamente nesse cenário, Abraão está fazendo aqui uma retrospecção, uma retrospectiva, entrando no túnel do tempo e percebendo que os dias estão se indo e não está acontecendo absolutamente nada. Há um confronto, há um desafio na tenda de Abraão. O tempo passa e nada de filho. O tempo passa e nada de promessas de Deus materializadas de forma tangível e palpável. O tempo está passando e aquela promessa que Deus lhe fez ainda não aconteceu. E tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito estarrecedor. Porque na concepção pedagógica de Abraão, administrar tudo isso é muito perplexo. Porque quanto mais o tempo passa e nada acontece, vai desencadeando e potencializando intrinsecamente dentro de Abraão um sentimento de desânimo, de desistência e uma vontade muito grande de entregar tudo. Há um cenário de desesperança, de fraqueza, de desânimo, e isso está aqui notório no texto, porque Abraão está tão perplexo que ele sai da tenda e ele vai sentar num banquinho, e esse banquinho é sinônimo de desânimo. Quando o texto fala que Abraão está sentado na porta, é porque o texto está dizendo: Abraão está desanimado. Ele está sentado. O sentar aqui é o desânimo. Tem um banquinho na porta da tenda de Abraão e é para lá que ele vai sentar. Todo esse processo do tempo, todo esse processo de espera no que tange, no que diz respeito à promessa, está potencializando e desencadeando e desenvolvendo em Abraão um desânimo, um cansaço. Ele está estarrecido. Ele está perplexo. O que resta para Abraão agora é ficar sentado na porta da tenda com seu banquinho. E esse banquinho é sinônimo de cansaço. Porque tudo na vida da gente cansa. Vou falar de novo. Tudo na vida da gente chega uma hora que cansa. Cansa às vezes as brigas nos lares, cansa a discussão com o filho, cansa os problemas financeiros, tudo cansa. E às vezes nos falta força
percepção, habilidade, recursos para a gente gerenciar tudo isso. Abraão está perplexo, estarrecido, cansado, desanimado e um tanto quanto um sentimento de frustração. Por quê? Porque afinal de contas a gente está tratando de alguém que é amigo de Deus. Então o nível de frustração acaba sendo um tanto quanto estupendo, absoluto e legítimo, porque afinal de contas a promessa não está acontecendo, não é em qualquer tenda, é a tenda de quem é amigo de Deus. Uma coisa é você ser colega de Deus, outra coisa é você ser amigo. Então o nível de frustração acaba sendo tanto quanto absoluto e legítimo e estupendo por conta do nível de relacionamento que Abraão desfruta com Deus. Afinal de contas, é amigo de Deus, ele é meu amigo. Se é colega, tudo bem? Colega não se importa muito. Agora, amigo sim, amigo se importa. Então, há uma crise de frustração em Abraão, porque ele está olhando o tempo passar e não está acontecendo nada na tenda dele. Não está escrito no texto, mas eu conjecturo que nas circunvizinhanças, nas aldeias, nos vilarejos, pastor Juliano, com certeza alguém passava em frente à tenda de Abraão. Olha, pastor Márcio, toma posse. Ia falar, pastor Márcio, toma posse. Na minha concepção, aqui, eu estou conjecturando isso. Com certeza alguém passava em frente à tenda de Abraão, pastor Marcos, e dizia assim, ó: rapaz, você já reparou que na tenda de Abraão não acontece nada? Aí o outro fala assim, é mesmo, eu reparei. Aí o outro diz assim, mas peraí, não está acontecendo nada na tenda de Abraão? Tá não. E aquele filho que Deus prometeu para ele? Até agora nada, menina, você acredita? Até agora nada. Aí o outro diz assim, mas peraí, não é amigo de Deus? Tipo assim, trazendo para os nossos dias atuais, contextualizando para os nossos dias atuais, contemporâneos e odiernos, não é crente? Aquela tenda lá, não é a tenda daquele crente que vai lá na quadrangular? Tem sempre alguém monitorando a estrutura e o perfil da nossa tenda. E vem com uma ação condenatória, vem com uma ação extremamente condenatória. Peraí, não é crente? Por que não está acontecendo nada na casa dele? Não é o tal do crente lá da quadrangular? E por que nada acontece na tenda dele? Não é o famosão amigo de Deus, o que tem um relacionamento íntimo e peculiar e profundo com Deus? Não é aquele que prega? Não é aquele que canta? Não é aquele que louva no grupo da banda da igreja? Não é aquele que tem envolvimento nos departamentos da igreja? Não é aquele que entrega profecia? Não é aquela mulher de Deus da igreja? Então por que não acontece nada na casa dele? Tem sempre alguém assistindo e monitorando a nossa tenda, não para ajudar, não para cooperar, mas para vir com apontamentos. Se diz que é crente, mas até agora nem filho nasceu. Só que Abraão, a princípio, não está entendendo, mas ele está sendo forjado no processo do tempo. Agora, observem isso, para piorar. Observem o clima do ambiente. O texto diz que havia um ambiente muito quente. O texto diz assim que Abraão está com a sua tenda enfrentando um problema no clima. Ele está enfrentando um confronto com o calor do sol. O texto diz assim, que havia um calor exorbitante, no maior calor do dia. Abraão está enfrentando um calor exorbitante, um calor terrível. O sol está queimando. E é isso que muitas vezes, o sol aqui, pastor, é o símbolo da circunstância.
Esse sol quente aqui, pastora Débora, é o símbolo da circunstância naquele ambiente. O sol está tão quente, é no maior calor do dia. O sol está tão quente que Abraão entra nesse desânimo tão profundo ao ponto de sentar numa cadeirinha e ficar ali. Porque dependendo do nível do calor do sol, ele faz a gente sentar. Tem circunstâncias que faz a gente sentar. Sentar e não glorificar mais. Dependendo do nível do calor do sol, faz a gente sentar. E se a gente pregava, a gente nem prega mais. Dependendo do nível do calor do sol, esse sol faz a gente sentar. E se você exercia a prática do seu ministério, você acaba não exercendo mais. Dependendo do nível do calor do sol, a gente não tem forças nem de vir para a igreja. Dependendo do nível do calor do sol, a gente chuta tudo para o alto e desaparece e entrega tudo. Eu estou falando do maior calor do dia. Eu não estou falando do calor do dia. Eu estou falando do maior calor do dia. Quando eu falo do maior calor do dia, eu falo de um ambiente circunstancial que fugiu dos meus domínios, que fugiu do meu controle, que fugiu dos meus recursos, que fugiu das minhas possibilidades. Eu estou enfrentando um cenário do maior calor do dia. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu estou no calor do dia, eu resolvo. O médico resolve. O juiz resolve. O advogado resolve. O amigo resolve. O sistema resolve. O RH resolve. A medicina resolve. O psicólogo resolve. O psiquiatra resolve. Só que a gente não está enfrentando o calor do dia. A gente está enfrentando a fase e o estágio do maior calor do dia. E é justamente nessa fase do maior calor do dia que a gente não tem recursos para resolver. É onde a terra não encontra legalidade para trazer recursos suficientes para resolver o problema. Quando eu falo do maior calor do dia, eu falo do impossível. É no maior calor do dia que a minha sabedoria não é o suficiente, que os meus recursos já não são mais eficazes. É no maior calor do dia que eu olho para a situação e me sinto impotente inerente a ela. Porque tudo que eu fizer não é o suficiente para resolver, porque eu estou enfrentando a fase do maior calor do dia. É quando o médico diz, daqui 6 meses morre. O maior calor do dia. É uma doença que com o passar do tempo você vai se definhando e morrendo na cama. É a fase do maior calor do dia. É quando há uma separação e vai lá, assina no cartório e você fala, nossa, agora acabou mesmo. É a fase do maior calor do dia. São dívidas em cima de dívidas. É a pessoa que você perde, é o filho doente. E você já fez de tudo, usou todos os recursos terrenais, biológicos, físicos, pedagógicos e até agora, nada. Mas é justamente nessa fase do maior calor do dia é que Deus nos ensina a depender mais dEle. Eu vou repetir isso para vocês, para ver se vocês reagem. Reage naquilo que eu falar. Se valer a pena, reage. Se não valer, fica quieto. Você tem que entender que nesse maior calor do dia, não é para tua mão fazer. Nesse maior calor do dia, não é para tua sabedoria entrar. Nesse maior calor do dia, não são os recursos físicos, fisiológicos, terrenais, humanos. Não é nada disso. É no maior calor do dia que a gente se sente impotente humanamente falando. Mas é nessa hora que Deus, Ele olha para a gente e diz, está na fase do maior calor do dia? Sim, estou. É a fase do limite. Você está no seu limite. Eu estou no meu limite. A fase do maior calor do dia é Deus dizendo assim, levei Abraão no... Gente, levei Abraão aonde? No... Fala alto, fala alto. Levei Abraão aonde? No limite. E é no limite que a gente não tem mais força. É na fase do limite que você diz, sabe de uma coisa? Eu nunca mais piso naquela igreja.
É na fase do limite que a gente diz assim: nunca mais eu canto um hino para Deus. É na fase do limite que você fala: eu desisto do meu filho, eu desisto do meu casamento, eu desisto do meu ministério, eu desisto da minha chamada, eu desisto dos sonhos, dos projetos, dos objetivos, dos ideais, eu desisto de tudo. É o limite, é o maior calor do dia entrando em ação. Só que é nessa fase do limite que a gente olha para Deus e diz assim: Deus, eu vim até aqui, daqui em diante eu não consigo mais. É tudo que Deus precisava ouvir. Eu vou repetir isso. É tudo que Deus precisava ouvir. Porque enquanto você está fazendo, Deus vai deixando. Enquanto você tem força para movimentar, Deus vai deixando. Ele está sentado no trono, Ele está te olhando e Ele está vendo: ele está tendo força para fazer, então eu vou deixando. Mas quando você olha para o cenário desse sol quente, a sua cabeça está quente, não está? Está tudo quente, cabeça quente, o emocional está quente. E é nessa fase onde tudo está quente, pastor Ivete, que a gente não deve tomar nenhum tipo de decisão precipitada. É no maior calor do dia, onde a cabeça está quente, o emocional está quente. Se você está vivendo essa fase, não tome decisões. Nunca tome decisões com cabeça quente, você vai se prejudicar. Se você tomar decisões com a sua cabeça quente, nesse maior calor do dia, você pode cometer danos. Você pode sofrer consequências irreparáveis dentro de um futuro muito próximo na sua vida. A cabeça está quente? Tá, fica calmo. Espera essa cabeça esfriar. Depois você decide. Depois você fala. Depois você faz uma reunião. Depois você conversa. Nunca deve tomar decisões com a cabeça quente. Estão lembrados do que aconteceu esses dias em Goiânia? O marido que foi traído pela esposa e a cabeça estava tão quente que ele acabou cometendo um absurdo, matando as duas filhinhas com requintes de crueldade. Ele foi extremamente inescrupuloso, assassino, perverso, matando as duas filhas por conta da traição que ele viu da esposa. Imagine se ele esperasse a cabeça esfriar. Como é que não está a mente dele agora dentro daquele presídio? Acabou minha vida. Matei minhas duas filhas, queimadas no carro. Primeiro esfaqueou, depois matou queimada no carro. Quem acompanhou isso? Quem viu isso? Vocês estão percebendo? Está tudo quente, a cabeça está quente, o cenário está quente. Mas entenda, você está no seu limite. Mas é justamente quando a gente fala para Deus: não consigo mais, não tenho mais força, daqui em diante eu não consigo mais, é que Deus olha do céu e diz: agora deixa comigo que eu vou descer. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que está aqui: eu sei que você está no seu limite, ao ponto até mesmo de fazer loucuras, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, eu estou no controle desse maior calor do dia da tua vida. Esse sol não vai queimar os teus sonhos, não vai queimar as tuas promessas, não vai queimar os teus objetivos, não vai destruir a tua família, não vai destruir a tua chamada. É quando você não tem mais força alguma, é que Deus desce do céu para nos socorrer. E Deus está falando com alguém aqui: fica tranquilo, você chegou no seu limite, você não tem mais força, mas eu tenho. Se você não pode, eu posso. Se você não consegue, eu consigo. Se você não tem, eu tenho. Se a tua mão não alcança, a minha alcança. Se você não tem mais força, eu sou o Deus da força. Mas uma coisa certa: você não morre nesse cenário de sol quente. A tua história não termina nesse cenário de sol quente. Existe um recurso de Deus para a tua vida aqui hoje. Existe uma possibilidade de Deus para a tua tenda aqui hoje. Existe uma ação de Deus para a tua tenda aqui hoje.
Existe um cenário de providência de Deus para a tua tenda aqui hoje. Deus manda dizer para alguém: a tua história não vai terminar debaixo desse sol quente. O controle da tua tenda está na mão de Deus. O domínio da tua tenda está na mão de Deus. Você não tem mais forças, mas Deus tem. E Ele me usa com autoridade para te dizer: aguenta firme esse sol quente, porque eu vou descer na tenda para socorrer. Eu vou repetir: Deus vai descer na tenda de crente hoje aqui, e vai haver providência na sua tenda. Aleluia! Levante as suas mãos para o céu. Há um recurso de Deus, há uma possibilidade de Deus chegando para a sua tenda. Eu sei que tudo está difícil, mas há um reforço de Deus chegando, há um reforço do céu chegando, há um reforço lá do trono de Deus chegando. Se você não consegue, Deus consegue. Eu recebo uma inspiração e uma autoridade de Deus para garantir a vocês que hoje, e não passará desta noite, Deus vai visitar a tenda de crente aqui hoje. Deus vai visitar a casa de crente aqui hoje. Haverá uma possibilidade, um recurso e uma provisão da parte de Deus. Aguenta firme, porque está chegando o socorro do céu para a tua casa, para a tua tenda, para a tua vida. Eu quero saber quem está acreditando no que eu estou falando. Então levante as suas mãos, então grito de glória a Deus. Só quem crê. Pegue na mão de alguém, aumenta o fundo para mim, filho. Dá uma sacudida na mão desse crente. Com força, meu filho, participa. Aqui é paulista doido, meu filho. Aqui é paulista virado no giraia. Doido por Jesus. E vocês vão ficar doidos igual eu também. Dá uma sacudida na mão desse crente aí. Fala para ele assim, ó: fica tranquilo. Diga mais alto: fica tranquilo. Deus vai descer. Deus vai te socorrer. Esse sol quente não vai atrapalhar a promessa que Deus fez para você. Sacode a mão dele e fala: está chegando providência, está chegando socorro de Deus para sua tenda. Se você não pode, Deus pode. Se você não tem, Deus tem. Se você não consegue, Deus consegue. Está chegando providência. A tua história não vai terminar assim. Levante a mão do teu irmão e passe um minuto glorificando a Ele. Só quem crê. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem está acreditando. Deixa eu ver quem está acreditando. Deixa eu ver quem está crendo. Glória. Eu estou dizendo que Deus vai visitar a tenda de crente aqui hoje. Tem que ter fé para acreditar. Deus vai visitar a sua casa hoje. Eu sei que o sol está quente, o desânimo está grande, você está exausto, você não consegue mais ver possibilidades, mas escute, há uma promessa de Deus sobre a sua tenda. Pega essa palavra: maior que esse sol quente é a promessa que Deus te fez. Não, eu vou repetir para ver se você glorifica a Deus bem forte. Maior que esse sol quente é a promessa que Deus te fez. Maior que toda essa crise que você está enfrentando, psicossomática, emocional, maior que tudo isso é a promessa que Deus fez na tua tenda. Pastor, mas o tempo está passando. Eu sei, o tempo está passando, mas Deus sabe a hora certa, o tempo certo e o momento certo de materializar aquela promessa que Ele te fez. E eu profetizo em nome do Senhor que a tua hora chegou. Não, vocês não estão acreditando. Eu estou profetizando em nome do Senhor que a tua hora chegou, que o teu tempo chegou. Chegou a hora de Deus visitar a sua tenda. Não acabou, não terminou. A promessa ainda vai se cumprir. E o Deus que a gente serve, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai curar, Ele vai curar.
Se Deus falou que Ele vai te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus falou que Ele vai te ungir, Ele vai te ungir. Se Deus falou que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus falou que você vai passar na faculdade, você vai passar na faculdade. Se Ele falou que vai arrancar essa enfermidade, Ele vai arrancar essa enfermidade. Porque a palavra dEle não falha, porque Ele é Deus. Quando Abraão menos esperou, a tenda dele recebe uma visita. Oh, glória, glória. Coloca a mão no ombro de alguém e fala assim: a sua tenda vai receber uma visita agora. Oh, não, a visita não é daquele parente que você não estava esperando, não. É uma visita ilustre. É uma visita ilustre. Que visita é essa, pregador? Vocês vão receber a visita dos 3 varões. Eu vou repetir. Essa igreja vai receber a visita hoje dos 3 varões. Quem são esses 3 varões, pastor? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eu vou falar até você da glória. A tua tenda vai receber uma visita hoje. Se o diabo está achando que a tua história vai terminar assim, está muito enganado. Tem reforço do céu hoje. Tem reforço do céu hoje. Os 3 varões vai descer na tua tenda hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou profetizando com ousadia, com autoridade. Tem presença de Deus na tenda de crente aqui hoje. Se prepare para receber a visitação dos 3 varões. Abraão está sentado no banquinho, desanimado, perplexo, exausto, estarrecido, sem esperança, sem expectação, sem expectativa, se entregando, não acreditando mais na promessa, no cumprimento da promessa. De repente chegam os 3 varões. Glória! É de repente mesmo, você está ali quietinho, de repente as línguas aparecem. Você está quietinho, daqui a pouco o corpo se arrepia. Você está quietinho, daqui a pouco você começa a dar glória. Você está quietinho, daqui a pouco você sente o renovo. Os 3 varões visitou a tenda de Abraão no maior calor do dia. Na fase do maior calor do dia, pega essa: os amigos nos abandonam. Na fase do maior calor do dia, os parentes viram as costas. Na fase do maior calor do dia, a gente não recebe mais mensagem de WhatsApp. Todos simplesmente nos abandonam, porque na fase do maior calor do dia, a gente não tem nada para oferecer. Aí o melhor amigo não fala mais, a família desaparece. Se olha na conta do banco, tá 0,000. Só que é nessa fase onde todos nos abandonam, na fase do maior calor do dia, é que Deus chega. Vocês não gostou do que eu falei, ou não ouviram? Vou repetir. É quando todos nos abandonam, todos, amigos, parentes, sociedade, esse ambiente social cristão, onde todos nos abandonam. É nessa hora que Deus fala: todos te abandonou, filho, todos viraram as costas, mas eu não. Eu visito a sua tenda hoje. Só para quem crê. Quem não crê não precisa fazer isso. É só para quem crê. Dá um toque em alguém do teu lado e fala: hoje, não vai passar de hoje. Diga com mais força, senão ele não vai acreditar. Fala assim: é hoje e não passará desta noite. Deus vai visitar a sua tenda hoje com milagres, prodígios e maravilhas. Quem acredita, pelo amor de Deus, joga a mão para cima e dá um grito de glória a Deus bem forte. Para tremer esse lugar. Só que quando os 3 varões chegou, Abraão, além de estar sentado no banquinho, ele está de cabeça baixa. A presença está lá, mas ele não enxerga. Os 3 já chegou, mas ele não consegue perceber, porque a cabeça está baixa. A pergunta que eu faço para vocês: até quando vocês vão ficar de cabeça baixa? Até quando você vai trabalhar de cabeça baixa? Até quando você vai ficar com essa cabeça baixa?
A provisão já chegou e você não enxerga porque a cabeça está baixa. Vou repetir. O milagre já chegou, a solução já chegou e você não consegue ter uma percepção, você não consegue enxergar porque a cabeça está baixa. Então levanta a cabeça. Levanta a cabeça que você vai enxergar a presença deles. Levanta a cabeça que você vai sentir a presença dos três. Levanta a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, ó, e olhou, ele se deparou com os três. Ele ficou estupefato, ele ficou olhando assim, dizendo: não estou acreditando, é ele. Tipo assim, Deus visitou a minha tenda, não estou acreditando. Sabe, na fase final, onde as nossas forças se desvaíram, onde tudo que resta para a gente é um banquinho do desânimo, Abraão olha e diz: espera aí, eu não estou acreditando, é ele. Tem que ter sensibilidade, irmão, para sentir isso, não adianta. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Abraão olhou e disse: é Deus na minha tenda. Quando ele levantou a cabeça, que ele viu, ele disse: eu não estou crendo. Quando eu achei que estava tudo perdido, Deus desceu na minha tenda. Quando eu achei que meu filho ia morrer, Deus visita a minha tenda. Quando eu achei que não ia acontecer mais nada na minha tenda, Deus agora desce e visita a minha tenda. Pega na mão de alguém e fala: levanta a cabeça, que você vai ver os três aí agora. Eles acabou de chegar. Só vai sentir quem levantar a cabeça e ver. Tem gente que não vai enxergar nunca, porque a cabeça espiritual dele vai continuar baixa. Mas se a tua cabeça espiritual já está levantada, você vai enxergar a presença dos três. Eu vou profetizar em nome do Senhor. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo acabou de descer aqui agora nessa tenda. Levanta a tua cabeça que você vai ver. Levanta a tua cabeça que você vai enxergar. Levanta a tua cabeça que você vai sentir. Levanta a tua cabeça que você vai perceber. O reforço do céu acabou de chegar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo acabou de chegar nesta igreja. Só vai sentir quem levanta a cabeça e vê. Levante as duas mãos, sente a presença dos três aí agora. Sente aí a presença dos três. Ele chegou, pastor Marcos, ele chegou. Enquanto você está aqui adorando, os três chegou lá na tua casa. Enquanto você está glorificando, ele acabou de chegar lá na tua empresa. Enquanto você está adorando, ele acabou de chegar lá naqueles papéis. Enquanto você glorifica, ele acabou de chegar no teu cenário de impossibilidade. Os três varões acabou de chegar para te socorrer. Quem acredita, levanta as duas mãos para o alto, por favor. As duas, até tocar no céu. Abre a boca bem alto e começa a sentir a presença dos três agora. Vai, solta a voz. O pastor Juliano está sentindo. O pastor Marcos está recebendo também. Deixa eu ver quem mais está sentindo. Deixa eu ver ali na galeria. Tem gente chorando. Meu Deus. Abre a boca. Sente a presença dos três. Sente a presença deles. O reforço chegou. Recebe. A providência chegou. Recebe. Aleluia. Tem que ter coração aquebrantado para sentir. Esse coração duro seu de pedra. Como é que você vai sentir alguma coisa com esse coração duro seu de pedra? Só vai sentir se você tiver um coração contrito. Só vai sentir se você ter sensibilidade. Ele acabou de chegar e ele está dando uma ordem para mim. Fala para eles que eu desci para renovar eles, que eu desci para encher eles,
Mas os três só vai renovar e encher quem quer. Quem não quer vai sair daqui vazio. Mas quem quer vai sair daqui renovado pela presença dos três varões: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então levante as tuas mãos e diga: pastor, eu quero. Então, se você quer, com a sua mão levantada, não abaixe. Receba agora a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a presença dos três varões que renova as tuas forças, que revitaliza as tuas forças. Isso, pega essa presença. Oh, sem presença eu não prego, sem a presença eu não louvo, sem a presença eu não tenho forças para prosseguir, sem a presença eu não consigo perseverar, eu não consigo insistir, eu não consigo persistir, sem a presença eu não tenho forças para vir para a igreja, sem a presença eu não tenho forças para acreditar. E Deus está dizendo para mim: diga para eles que eu desci hoje para renovar, para encher eles da minha graça. Levanta a mão e recebe. Isso não é a presença de presidente da república, não. É a presença daquele que fez os céus e a terra. Abre a boca. É a presença do Deus que fez você. Abre a boca. Rasga a alma. Oh, você não está sozinho nesse processo. Você não está sozinha nesse processo de dor. Você não está sozinho nessa guerra. Os três varões estão com você. Segura na mão de alguém, por favor. Por favor, segure na mão de alguém que está do seu lado. Dá uma sacudida assim na mão dele e fala: você não está sozinho nesse processo. Fala: os três varões estão com você. Fala: o Pai está com você, o Filho está com você, o Espírito Santo está com você. Quem acredita, dá um grito de glória a Deus bem forte. Só quem quer. Profetiza para o seu irmão: você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Ele está aí. Quando Abraão viu os três, a primeira coisa que ele fez foi abandonar o banquinho da porta. Chega de ficar sentado nesse banquinho, desanimado, murmurando, reclamando da vida, como se você fosse a pior criatura da face da terra. Ficar nesse banquinho aí não é a solução. Ficar questionando a Deus e dizendo por quê, não é a solução. Chega de ficar nesse banquinho, acabou. Quando a presença dos três varões chegou, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? Foi Abraão sair do banquinho da porta da tenda. Deus está tirando o crente do banquinho da porta da tenda hoje. Deus está tirando você dessa depressão hoje. Deus está tirando você hoje desse desânimo, desse sentimento de morte. Tudo que você quer é morrer. Você não tem mais prazer de viver, você não tem mais forças para lutar pela vida. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tiro você desse banquinho hoje. Aleluia. Chega de ficar nesse banquinho desanimado, murmurando, reclamando e os porquês da vida. Chega, Márcio. Chega, Tati. Chega, Jonatas. Chega, Débora. Chega, Juliano. Chega. Não é a solução ficar sentado nesse banquinho, olhando para o céu e reclamando da vida. Não é a solução. Quando os três varões chegam, a primeira coisa que acontece: a gente abandona o banquinho do desânimo. A gente abandona o banquinho da depressão, da angústia, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Quando Abraão viu, ele saiu do banquinho e foi em busca da presença. Eu vou repetir. Quando Abraão viu os três, a primeira coisa que ele fez: olha o banquinho aqui, ó. Olha o banquinho, ó. Abraão aqui, ó. Quando ele levantou a cabeça, ó, que ele viu os três, ele largou o banquinho na hora e correu para a presença e se prostrou. Quando Abraão se prostra, ele está dizendo: eu reconheço o seu senhorio, a sua majestade,
e a sua soberania, eu reconheço que o Senhor é maior que eu. O que falta para a gente é a gente se prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele é e que a gente não é, que Ele tem e que a gente não tem. Está na hora de você entender que você precisa abandonar esse banquinho e se aproximar da presença. Eu vou repetir, você precisa se aproximar mais da presença de Deus. Vocês que estão aí em cima, vocês precisam se aproximar mais da presença de Deus. Sai desse banquinho hoje do desânimo, dessa fraqueza espiritual. Sai desse banquinho hoje e se aproxima da presença. Quanto mais eu me aproximo, mais intimidade. Quanto mais eu me aproximo, mais fervoroso eu sou. Quanto mais eu me aproximo, mais intimidade eu tenho. Quanto mais eu me aproximo, mais eu entendo das coisas espirituais. Quanto mais eu me aproximo da presença, mais força eu tenho para ler a Bíblia, viver a Bíblia, obedecer a Bíblia. Quanto mais eu me aproximo da presença, mais força eu tenho para executar o meu devocional diário com Deus. Quanto mais eu me aproximo dessa presença, mais força para orar eu tenho. Quanto mais eu me aproximo dessa presença, mais força de vir para a igreja eu tenho. Quanto mais eu me aproximo da presença, eu enxergo o céu por dentro e não por fora. Quanto mais eu me aproximo da presença, eu me torno filho. Quando eu me aproximo dessa presença, eu recebo renovo. Quando eu me aproximo dessa presença, eu recebo a paz que excede todo entendimento. Quando eu me aproximo nessa presença, eu recebo os dons espirituais. Quando eu me aproximo dessa presença, eu falo em línguas. Quando eu me aproximo dessa presença, eu recebo Pentecostes na minha alma. Quando eu me aproximo dessa presença, eu recebo a plenitude, a glória e a unção do Todo-Poderoso de Israel. Não fica triste com o que eu vou dizer, mas a maioria das igrejas que eu tenho pregado são crentes desanimados, fracos, anêmicos, desnutridos, amarelos espiritualmente, porque querem mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Mas Deus me traz nessa cidade para despertar você e para te dizer: chega, está na hora dessa igreja se aproximar mais, se achegar mais da presença de Deus. Aleluia. Pega na mão do seu irmão e fala: a gente precisa se aproximar mais dessa presença. Aleluia. Uma igreja que se aproxima de Deus é uma igreja poderosa. Está na hora da gente viver esse avivamento que Deus tem para o Brasil. Antes do arrebatamento da igreja, há um avivamento que vai assoprar na nossa nação. E Deus está despertando a gente, dizendo: chega perto, chega mais perto. Levante as mãos e chega mais perto de Deus, vai. Levante as suas mãos e fala para Deus: eu vou chegar mais perto, Senhor. Eu estou muito envolvido com o meu escritório, eu vou chegar mais perto. Eu estou muito envolvido com as minhas particularidades, eu vou chegar mais perto. Eu estou muito envolvido com as minhas contas, mas eu vou chegar mais perto do Senhor. Eu estou muito envolvido com a empresa, mas agora, Senhor, eu vou chegar mais perto de Ti. Deixa eu ver quem está chegando perto de Deus aqui, deixa eu ver. Deus vai dar um sinal aqui hoje. Deus vai sacudir essa igreja aqui hoje. Eu recebo a autoridade de Deus para repreender toda a casta de demônios, toda a fúria de Satanás, toda a legião de demônios, toda a ingerência do mal. Eu repreendo todo espírito das trevas, toda barreira no mundo espiritual que caia por terra hoje. Deus vai descer aqui e vai despertar a sua fé para você se achegar mais perto dele. Eu vou dar 1 minuto de relógio para você se achegar mais perto dele. Vai, experimenta essa experiência. Abre a boca. Vai. Aleluia. Você está muito preocupado com o teu escritório, com as contas, em arrumar a tua casa, em comprar carro, e Deus está dizendo: para com isso, se achega mais perto de mim. Eu quero avivar a sua alma, eu quero me relacionar com você, eu quero te dar experiências. Extravasa, extravasa.
Olha aí o que está acontecendo com algumas pessoas aqui. Você está vendo? Você está vendo? Tem alguém sentindo ali na galeria. Tem alguém sendo renovado ali. Você está vendo como há uma diferença quando a gente se aproxima dele? Olha aí o que está acontecendo com você. Aleluia. A tua alma está leve. A tua boca está sentindo vontade de adorar. É porque você está se aproximando dele. Chega mais perto. Não se canse, chega mais perto. Não desanima, chega mais perto. Joga para fora. Solta para fora. Isso. Que dificuldade é essa? Joga para fora. Esse amor que você tem por ele, essa paixão que você tem por ele, joga para fora. Solta. Extravasa todo o sentimento da sua alma. Aleluia. Aleluia. Quando a presença dos três chegou, Abraão saiu do banquinho, se aproximou dos três. Aleluia. E disse assim para eles: se vocês acharam graça em mim, não passa da minha tenda, fica. Se você achou graça em mim, não passa da minha tenda, não, fica. Tem muita gente que só tem uma experiência com Deus e não sente nunca mais. Mas o que Abraão está pedindo é profundo. Ele está dizendo: não passa não, fica. Porque eu não quero simplesmente só uma experiência, eu quero a sua permanência. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo uma vez e não fala em línguas nunca mais, porque ele só teve uma passagem de experiência. Mas a geração Abraão é aquela geração que quer a permanência da presença. Aleluia. Abraão não quer só uma visitação, ele quer uma permanência. Ele disse assim: fica, porque eu vou cuidar de vocês. Tem árvore para vocês descansar, para revitalizar as forças. Tem pão na minha tenda, tem água na minha tenda. Eu vou cuidar de vocês. Fica. Há uma diferença muito grande do crente que teve uma experiência somente de uma visitação e daquele crente que tem a presença permanente dentro dele. Tem uma diferença enorme. Aleluia. E Abraão pede para eles ficar. Fica aqui. Quando Abraão pede para eles ficarem, dizendo que vai cuidar, Abraão começa a tomar algumas atitudes. Ele volta para dentro da tenda e vai avisar Sara. Quem é que acabou de visitar a tenda? Ele disse: Sara, oi, os 3 varões estão aqui em casa. Sara, Deus está em casa, Sara. Ele disse: sério, Abraão? Sério, filha? Deus está em casa. Os 3 varões estão em casa. E ela disse: mas e o que a gente vai fazer? Ele disse: nós vamos fazer um banquete para eles. Porque a gente só quer os benefícios, mas a gente não quer cuidar. Tem gente que só quer os benefícios, os beneplácitos, mas ninguém quer cuidar. Tem gente que é extremamente negligente com a obra. E quando fala de cuidar dos varões aqui, é cuidar da obra. É cuidar dos projetos. A gente quer tanto de Deus e a gente oferece tão pouco para Ele. Você não acha que está na hora da gente mudar esse negócio? Essa cultura de querer só receber e aprender a dar um pouco para Ele. Vocês estão percebendo que tem gente aqui que está aqui, mas não quer dar nada para Deus, só quer receber? Se você veio aqui com esse intuito de só receber, você está perdendo tempo. Você tem que aprender a começar a dar para Deus. Você tem que começar a vir para o culto e dizer assim: Senhor, eu vou lá para te adorar. Se o Senhor quiser me abençoar, se não quiser, eu vou lá te adorar porque eu te amo. Agora observe a atitude de Abraão e a atitude de Sara.
Há um movimento na tenda. Diga para o irmão, movimento na tenda. Diga mais alto, já estou acabando. Diga, movimento na tenda. Solta a voz alto. Vamos lá, meu povo. Fala assim, movimento na tenda. Abraão entra dentro da tenda, chega até Sara e diz assim, ó, os três estão na casa. Vamos tomar uma atitude? Vamos fazer alguma coisa? Vamos? Vocês estão percebendo que há uma movimentação na tenda? Quem é que está se movimentando aqui? Abraão, o chefe da tenda, Sara, a vice-presidente da tenda, mais o servo. Abraão começou a se movimentar, porque Deus não trabalha na vida de crente parado. Uau! Tem gente que vem para a igreja, mas ele é parado. Não dá uma oferta, é parado. Não canta, parado. Não dá um glória, parado. Deus não trabalha na vida de crente parado, estagnado, inoperante, inativo, engessado. Deus trabalha na vida de crente que se movimenta e faz alguma coisa para o reino. Você precisa fazer alguma coisa para Deus. Pega na mão do seu irmão e fala assim, está na hora de você se movimentar. Fala, você está parado demais na igreja. Fala para ele. Muito parado. Está na hora de você se mexer. Está na hora de se mexer. Está na hora de você se movimentar na tenda. Sabe o que Abraão fez? Ele foi procurar uma vitela boa para oferecer para Deus. Não é uma vitela ruim. Não é uma vitela da pior. Ele não, eu vou procurar a melhor vitela. O texto diz assim, uma vitela boa. Está na hora da gente começar a oferecer coisas boas para Deus. Abraão saiu procurando Sara, eu vou pregar uma vitela boa. Achou. Quando ele achou a vitela, ele já movimentou o servo. Está percebendo o movimento na tenda? Já movimentou o servo. Entregou a vitela para o servo e disse assim, prepara essa vitela. Então Abraão está se movimentando, o servo está se movimentando e Sara também está se movimentando. Não tem ninguém parado. Pastor, o que Sara está fazendo? Ela está amassando a massa do bolo. Então o que você tem que fazer? Um dá um glória. Ah, pastor, não sei dar glória, eu sei dar aleluia. Então você dá aleluia. Ah, não sei dar glória nem aleluia, mas eu sei falar em mistério. Então fala em mistério. Pastor, não sei fazer nada disso, sei pular, pula. Mas você vai ter que fazer alguma coisa aqui. Parado, Deus não abençoa. Deus só abençoa pessoas que se movimentam. Faz alguma coisa. Pastor, não sei gritar, não sei falar em língua, eu sei chorar. Então chora. Mas não fica parado na tenda. Deus não honra crente parado. Você não é um robô. Você é um ser humano que tem alma. Há uma alma dentro de você. Há um sentimento dentro de você. Aleluia. Então pegue na mão do seu irmão e fala assim, está na hora da gente se movimentar. Fala assim, ó, você amassa a massa do bolo. Eu vou procurar uma vitela. Eu vou preparar a vitela. Eu vou pegar manteiga. Eu vou pegar o leite, porque tem leite aqui, tem vitela, tem manteiga. Vai fazer alguma coisa, mas não fica parado. Vocês não estão entendendo? Isso aqui no mundo espiritual é um que dá glória, é um que dá aleluia, é um que fala em línguas, é o outro que pula, é o outro que chora, é o outro que louva, é o outro que adora. Levanta a tua mão, faz alguma coisa. Levante as suas mãos. Pastor, estou com vontade de correr no corredor. Então corre. Mas não fica parado, faz alguma coisa para Deus. A partir de agora a tenda vai entrar em movimento. Vai. Faz alguma coisa. Oh, a tenda está em movimento. A Sara está amassando o bolo. Abraão está indo atrás da vitela. O servo está preparando a vitela. Aonde tem uma tenda em movimento, Deus desce, trabalha e faz milagre. Oh, tem servo adorando, tem Abraão adorando, tem Sara louvando. Há uma tenda em movimento. E quando há um movimento na tenda de adoração e de glorificação a Deus, Ele se manifesta lá no céu. Ele desce na terra e trabalha na vida do crente.
Já começou. Alguém na galeria ali está se movimentando. Há uma unção de Deus sendo derramada aqui. Abre a boca, fala em línguas estranhas, se movimenta na tenda. Já começou. Eu estou vendo uma Sara adorando ali. Eu estou vendo um Abraão adorando ali. Isso. Prepara o banquete que eu vou fazer milagre. Enquanto a igreja dá banquete para Deus, Deus vai projetando o nosso milagre. Dá banquete para Deus, dá o melhor para Deus, o melhor. Crente falando em línguas. Lá na galeria tem crente glorificando, tem crente adorando, tem criança chorando. Isso, é isso que Deus quer. Uma igreja em movimento, uma igreja em sincronismo, em uma engrenagem de adoração. Acalma, adore a Deus. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas aqui. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem já é, seja renovado agora. Vai ficando de pé, isso. Já está acontecendo um movimento. Olha Deus renovando a igreja. Recebe esta autoridade. É Deus, é Deus. É Deus na casa. Isso. Enquanto você se movimenta, enquanto você prepara banquete para Deus, Ele manda te dizer: eu vou fazer o impossível acontecer na moça. Um som de avivamento chegando nesta cidade. Deus me disse, pastor Juliano, que vai vir pessoas de outras cidades e vão vir até aqui dizer: eu ouvi falar que um grande avivamento está acontecendo na cidade. Deus marca esta igreja, Deus marca esta cidade com um grande avivamento. Pega na mão do seu irmão e fala para ele: vamos movimentar a tenda, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer banquete para Deus, banquete. Oferece o melhor para ele, o melhor. Não, o melhor. Oferece o melhor que você tem. Meu Deus, o pastor Juliano está de joelhos chorando aqui. A pastora está recebendo. Guamiranga está debaixo da glória de Deus. A cidade de Guamiranga está debaixo de um vento de avivamento. Deixa eu ver quem está dando banquete para Deus aqui. A igreja levante as mãos. Todos. Toda igreja, diga-se comigo em nome de Jesus. Todo mal, grita, diga todo mal contra os meus filhos. Diga, gente, contra os meus filhos, contra a minha casa, minha família, minha empresa, minhas finanças, meus sentimentos, meu casamento. Diga em nome de Jesus. Grita em nome de Jesus. Todo mal, diga sai, diga sai, mais alto, diga sai, em nome de Jesus. Aplaude bem forte o Senhor, bem forte.